nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Programa A Era da Luz, aos sábados, de 20h30 às 22h. Patrocinado pela Capemisa. A verdadeira sabedoria está na paz que alcançamos quando nos voltamos para Deus. Programa A Era da Luz. Apresentação: Carlos Vereza e Márcia Beatriz Henke. Ainda que eu fale todas as línguas, dos homens e dos anjos, se eu não tiver o amor, serei apenas um bronze que ressoa, um símbolo que retine. Ainda que possua o dom das profecias e conheça todos os mistérios, que saiba todas as ciências, ainda que eu alcance um tal grau de fé que me torne capaz de remover montanhas, se eu não tiver o amor, eu nada serei. Ainda que eu reparta todos os meus bens entre os pobres e deixe então o fogo consumir o meu corpo, nenhum proveito tiro se eu não tiver o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é nada invejoso, arrogante ou orgulhoso, jamais é descortês e nunca interesseiro. O amor não se irrita nem guarda rancor no coração, detesta a injustiça, gosta da verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não terá fim, as profecias sim. As línguas se calarão e as ciências têm seu termo. Imperfeito é o nosso conhecimento e também as profecias, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Ah, quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança raciocinava. Homem feito, me despojei dos atributos de criança. Por enquanto enxergamos Deus obliquamente por um espelho, mas um dia nós teremos a visão de Deus de face a face. Por enquanto conheço apenas uma parte, mas logo conhecerei, como sou por Ele conhecido. Temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o mais excelente é o amor. Boa noite, ouvintes queridos. Está no ar mais uma edição do nosso programa A Era da Luz.
Hoje, completando a edição de número 107. Temos reservados para vocês, para todos vocês, nessa noite iluminada, explanações acerca de um espírito iluminadíssimo, Leon Denis, sob sugestão e inspiração do meu irmão, nosso amigo, querido e diretor Carlos Vereza. Vamos falar de Leon Denis, sua vida, obra, pensamento, a relação com a arte e a espiritualidade. Falaremos ainda sobre a cura, a autocura. Contamos também aqui nos estúdios com algumas presenças muito queridas. Estamos aqui mais uma vez com o nosso amado irmão, dirigente do céu, Adolfo Marques. Boa noite, Adolfo. Boa noite, Márcia. Vem trazendo sua contribuição sobre cura e autocura. O nosso querido Paulino Cardoso. Boa noite, Paulino. Boa noite, Márcia. A nossa amadíssima Ana Paula Merino. Boa noite, Ana Paula. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Pablito, Roberto Ricardo. Hoje nos telefones a Dayana Martins. E reservamos também hoje duas presenças muito especiais. A presença de duas luzes queridas, uma nessa encarnação chamada Paola Torres Costa, médica hematologista, e a outra luz querida, Majô de Castro, atriz, diretora artística, cineasta. Juntas elas desenvolvem um trabalho muito bonito no Instituto Roda da Vida, com pacientes com câncer, não é isso? Paola, boa noite. Majô, boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite a todos. Boa noite, Marcinha. É um prazer estar aqui nessa noite especial. É um prazer também pra gente, uma alegria muito grande, todos reunidos falando de cura. E vamos falar, além desse trabalho belo no Instituto Roda da Vida, vamos estar também falando de um documentário que elas duas produziram, Tempo é Cura. Por isso, fiquem conosco que o programa reserva várias surpresas para vocês. E vamos hoje, desde o início, já preparando os seus copinhos com água. Encontrem uma posição bastante confortável para ficarem. A vibração maior desse programa, com certeza hoje, ela vai para a cura, seja ela emocional, espiritual, mental, cura em todos os níveis. Então liguem para nós e participem. O telefone é o 21 3386 1400, 3386 1400. Aos que quiserem falar conosco no ar, liguem para o 21 3386 1426 e ainda o e-mail @radioriodejaneiro.am.br e as redes sociais do Facebook, que pode ser pelo Márcia Zenck, pelo Carlos Vereza ou pela via do próprio programa Era da Luz. E antes do Vereza dar início à vida e à obra e a essa preleção belíssima sobre Leon Denis, queria lembrar vocês que amanhã a Funtarso realiza sua 12ª Feira de Integração, a Fundação Espírita Cultural Paulo de Tarso, Funtarso, como todos já sabem, está sendo amplamente difundido em todos os programas de todos os colegas. Entidade operadora aqui da Rádio Rio de Janeiro realiza amanhã, dia 11 de novembro, domingo, a 12ª edição da sua Feira de Integração com as Casas Espíritas do Rio de Janeiro. O evento tem o objetivo de integrar o movimento espírita, a Funtarso e a emissora da Fraternidade, com a presença de diversas instituições, oferecendo ao público produtos e serviços nas áreas de gastronomia, vestuário, artesanato, cultura espírita. Parte dessa receita será revertida em prol da manutenção da programação espírita da nossa Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade.
O evento acontece de 10 da manhã às 6 da tarde no abrigo Teresa de Jesus. Como todos vocês já sabem, mas não custa repetir, o abrigo Teresa de Jesus fica na rua Ibituruna, 53, Maracanã, Rio de Janeiro. O ingresso para a feira é apenas 1 quilo de alimento não perecível ou material de limpeza e higiene pessoal. Nós também estaremos lá com um standzinho da Era da Luz, levando para vocês o nosso CDzinho da Era da Luz, levando para vocês a contribuição do Adolfo Marques, levando para vocês também o trabalho do Vereza, belíssimo em poemas. No princípio era o Verbo, e creio que também o Audiolivro dos Espíritos, e se Deus quiser podemos contar também com a presença do nosso irmão no horário que lhe for possível, e ele estará conosco para autografar a sua obra. Em não estando, a Era da Luz estará se fazendo presente com todo esse material e partilhando com vocês. O mais importante desse evento, como outros colegas têm dito, é a confraternização de todos para com todos, né, e a manutenção de tudo isso, que é a responsabilidade nossa. Sobe som da Baquianas aí, por favor. Leon Denis nasceu numa aldeia chamada Fougue, situada nos arredores de Tours, na França, em 1º de janeiro de 1846, numa família humilde. Cedo, conheceu por necessidade os trabalhos manuais e os pesados encargos da família. Desde os seus primeiros passos neste mundo, Leon Denis sentiu que os amigos invisíveis o auxiliavam. No lugar de participar em brincadeiras próprias da juventude, procurava instruir-se o mais possível. Lia obras sérias, conseguindo assim, com esforço próprio, desenvolver a sua inteligência. Tornou-se um autodidata sério e competente. Aos 18 anos, tornou-se representante comercial da empresa onde trabalhava, fato que o obrigava a viagens constantes, situação que se manteve até a sua reforma e manteve ainda depois por mais algum tempo. Denis adorava música e sempre que podia assistia a uma ópera ou concerto. Gostava de dedilhar ao piano áreas conhecidas e de tirar acordes para o seu próprio devaneio. Não fumava, era quase exclusivamente vegetariano e não fazia uso de bebidas fermentadas. Encontrava na água a sua bebida ideal. Era seu hábito olhar com interesse para os livros expostos nas livrarias. Sabe, Marcinha, que um dia ele, com 18 anos ainda, o chamado acaso fez com que a sua atenção fosse despertada para uma obra de título inusitado. Garoto, né? 18 anos. Esse livro era O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Dispondo do dinheiro necessário, comprou-o e, recolhendo-se imediatamente ao lar, entregou-se com avidez à leitura. O próprio Denis disse: nele encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. A minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas. O ano de 1882 marca em realidade o início do seu apostolado, durante o qual teve de enfrentar sucessivos obstáculos. O materialismo e o positivismo, que olham para o espiritismo com ironia e risadas, e os crentes das demais correntes religiosas que não hesitam em aliar-se aos ateus para o ridicularizarem e enfraquecer. Leon Denis, porém, como bom paladino, enfrenta a tempestade. Os companheiros invisíveis colocam-se ao seu lado para o encorajar
e exortá-lo à luta. Coragem, amigo, diz-lhe o espírito Gianni. Estaremos sempre contigo para te sustentar e inspirar. Jamais estarás só. Meios ser-te-ão dados, em tempo, para bem cumprires a tua obra. A 2 de novembro de 1882, dia de finados, um evento de capital importância produziu-se na sua vida. A manifestação pela primeira vez daquele espírito que, durante meio século, havia de ser o seu guia, o seu melhor amigo, o seu pai espiritual, Jerônimo de Praga, que lhe disse: vai, meu filho, vai pela estrada aberta diante de ti. Caminharei atrás de ti para te sustentar. A partir de 1910, a visão de Leon Denis foi, dia após dia, enfraquecendo. A operação a que se submetera 2 anos antes não lhe proporcionara nenhuma melhora, mas suportava com calma e resignação a marcha implacável desse mal que o castigava desde a juventude. Aceitava tudo com um estoicismo e resignação. Jamais o viram queixar-se. Todavia, é possível supor quão grande devia ser o seu sofrimento. Apesar disso, mantinha volumosa correspondência. Jamais se aborrecia. Amava a juventude e possuía a alegria da alma. Era inimigo da tristeza. O mal físico, para ele, devia ser bem menor do que a angústia que experimentava pelo fato de não mais poder manejar a pena. Secretárias ocasionais substituíam-no nesse ofício. No entanto, a grande dificuldade para Denis consistia em rever e corrigir as novas edições de seus livros e de seus escritos. Graças, porém, ao seu espírito de ordem e à sua incomparável memória, superava todos esses contratempos sem molestar ou importunar os amigos. Após a Primeira Grande Guerra, Denis aprendeu braille, o que lhe permitiu fixar no papel os elementos de capítulos ou artigos que lhe vinham ao espírito, pois nesta época da sua vida estava, por assim dizer, quase cego. Em março de 1927, com 81 anos de idade, terminara o manuscrito que intitulou de O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Neste mesmo mês, a Revista Espírita publicava o seu derradeiro artigo. Terça-feira, 12 de março de 1927, pelas 13 horas, respirava Denis com grande dificuldade. A pneumonia atacava-o novamente. A vida parecia abandoná-lo, mas o seu estado de lucidez era absolutamente perfeito. As suas últimas palavras, pronunciadas com extraordinária calma, apesar de muita dificuldade, foram dirigidas à sua empregada Georgette. É preciso terminar, resumir e concluir. Assim, Denis fazia alusão ao prefácio da nova edição biográfica de Allan Kardec. E neste preciso momento, faltaram-lhe completamente as forças para que pudesse articular outras palavras. E às 21 horas, o seu espírito alou-se. O seu semblante parecia ainda em êxtase. As cerimônias fúnebres realizaram-se a 16 de abril.
e a seu pedido o enterro foi modesto e sem ofício de qualquer igreja confessional. Denis está sepultado no cemitério de La Salle, em Tours. E dentre os grandes apóstolos do Espiritismo, a figura exponencial de Leon Denis merece referência toda especial, principalmente em vista de ter sido o continuador lógico da obra de Allan Kardec. É possível afiançar mesmo que constitui tarefa sumamente difícil tentar biografar essa grande vida, dada a magnitude de sua missão terrena, na qual muito há para salientar. A sua personalidade contagiante, o bom senso de que era dotado, a operosidade no trabalho, a dedicação ímpar aos seus semelhantes e o depurado amor que devotava aos ideais que esposava. Leon Denis foi o consolidador do Espiritismo. Não foi apenas o substituto e continuador de Allan Kardec, como geralmente nós pensamos. Denis tinha uma missão quase tão grandiosa quanto a do codificador. Cabia-lhe desenvolver os estudos doutrinários, dar continuidade às pesquisas mediúnicas, impulsionar o movimento espírita na França e no mundo, aprofundar o aspecto moral da doutrina e, sobretudo, consolidá-lo nas primeiras décadas do século. Nessa nova Bíblia, o Espiritismo, o papel de Kardec é o de sábio e o papel de Denis é o de filósofo. Leon Denis foi cognominado o apóstolo do Espiritismo. Sim, o apóstolo do Espiritismo pela magnífica atuação desenvolvida pela palavra escrita e falada em favor da nova doutrina. Ainda foi o seu consolidador e por isso conhecido como o filósofo do Espiritismo. De acentuadas qualidades morais, dedicou toda uma longa vida à defesa dos postulados que Kardec transmitira nos livros do Pentateuco Espírita. O aspecto moral, religioso da doutrina, os espíritos superiores da vida, a instrução, a família, mereceram dele cuidados extremos e, por isso mesmo, sua vida de tantas e tantas provações. Seu exemplo de trabalho, perseverança e fé é um roteiro de luz para os espíritas e mais, para os homens de bem de todos os tempos. Em palavras de confiança e fé, ele mesmo resumiu assim a missão que viera desempenhar em favor de uma nobre causa. Consagrei esta existência ao serviço de uma grande causa, o Espiritismo ou espiritualismo moderno, que será certamente a crença universal, a religião do futuro. A sua bibliografia é bastante vasta e composta de obras monumentais que enriquecem as bibliotecas espíritas. Deve-se a ele a oportunidade ímpar que os espíritas tiveram de ver ampliados novos ângulos do aspecto filosófico da doutrina espírita, pois as suas obras, de um modo geral, focalizam numerosos problemas que assolam os homens e também a sempre momentosa questão da sobrevivência da alma humana em seu laborioso processo evolutivo. Leon Denis imortalizou-se na gigantesca tarefa de dissecar problemas pertinentes às aflições que acometem os seres encarnados, fornecendo valiosos subsídios no sentido de lançar novas luzes
sobre a problemática das tribulações terrenas. Deixou de lado os conceitos até então prevalecentes para apresentá-la aureolada de ensinamentos altamente consoladores, hauridos nas fontes inesgotáveis da doutrina dos espíritos. Dedicando-se ao estudo aprofundado do Espiritismo, em seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, Denis demorou-se com maior persistência na abordagem do seu aspecto filosófico. Concomitantemente com os seus profundos estudos nesse campo, também deu a sua contribuição valiosa na abordagem e no estudo de assuntos históricos, fornecendo importantes subsídios no sentido de esclarecer as origens celtas da França e no tocante ao dramático episódio do martírio de Joana d'Arc, a grande médium francesa. Mas seus estudos não pararam aí. Ele preocupou-se sobremaneira com as origens do cristianismo e o seu processo evolutivo através dos tempos. Dentre as suas múltiplas ocupações, foi presidente de honra da União Espírita Francesa, membro honorário da Federação Espírita Internacional, presidente do Congresso Espírita Internacional, realizado em Paris no ano de 1925. Teve também a oportunidade de dirigir, durante longos anos, um grupo experimental de espiritismo na cidade francesa de Tours. A sua atuação no seio do espiritismo foi bastante diversa daquela desenvolvida por Allan Kardec. Enquanto codificador, exerceu suas nobilantes atividades na própria capital francesa, Leon Denis desempenhou a sua dignificante tarefa na província. A sua inusitada capacidade intelectual e o descortino que tinha das coisas transcendentais fizeram com que o movimento espírita francês e mesmo mundial gravitasse em torno da cidade de Tours. Após a desencarnação de Allan Kardec, essa cidade tornou-se ponto de convergência de todos os que desejavam tomar conhecimento com o Espiritismo, recebendo as luzes deste contato, pois inegavelmente a pleiade de espíritos que tinha por incumbência o êxito de processo de revelação do Espiritismo levou ao grande apóstolo toda a sustentação necessária a fim de que a nova doutrina se firmasse de forma ampla e restrita. Enquanto Kardec se destacou como uma personalidade de formação universitária, que firmou seu nome nas letras e nas ciências, antes de dedicar-se às pesquisas espíritas e codificar o espiritismo, Leon Denis foi um autodidata que se preparou em silêncio na obscuridade e na pobreza material para surgir subitamente no cenário intelectual e impor-se como conferencista e escritor de renome, tornando-se figura exponencial no campo da divulgação doutrinária do espiritismo. Denis possuía uma inteligência robusta, era um espírito ilustre, grande orador e escritor, desfrutando de apreciável grau de intuição. Referindo-se a ele, escreveu o seu contemporâneo Gabriel Goubon. Aspas. Ele conheceu verdadeiros triunfos, e aqueles que tiveram a rara felicidade de ouvi-lo falar a uma assistência de 2 ou 3 mil pessoas sabem perfeitamente quão encantador e convincente era a sua oratória. E Denis jamais cursou uma academia oficial. Entretanto, formou-se na escola prática da vida, na qual a dor própria e alheia, o trabalho mal retribuído, as privações heróicas ensinam a verdadeira sabedoria. Por isso dizia sempre: os que não conhecem dessas lições ignoram sempre um dos mais comovedores lados da vida. Com o concurso de sua inteligência invulgar, furtar-se-ia a pobreza,
mas ele preferiu viver nela, pois, em sua opinião, era difícil acumular egoisticamente para si aquilo que ele recebia para repartir com seus semelhantes. Com idade bastante avançada, cego e com uma constituição física relativamente fraca, vivia ainda cheio de tribulações. Nada disso, entretanto, mudava o seu modo de proceder. Apesar de todas essas condições adversas, todos ele recebia obsequiosamente. Desde as primeiras horas da manhã, ditava volumosa correspondência, respondendo aos apelos das inúmeras sociedades que fundara ou de que era presidente honorário. Onde quer que comparecesse, ali davam-lhe sempre o lugar de maior destaque, lugar conquistado a preço de profunda dedicação, perseverança e incansável operosidade no bem. E antes, Pablito, de nós chamarmos os comerciais, já que estamos falando de operosidade no bem, o Vereza vai falar um pouquinho para vocês sobre o nosso querido Bazar do Frei Luiz, que vai acontecer no dia 2 de dezembro. Queridos irmãos e toda aquela assistência maravilhosa que comparece às reuniões da mini Cidade do Amor, nosso querido lar de Frei Luiz, na Boiúna, no dia 2 de dezembro, a partir de 10 horas da manhã até as 2 da tarde, é o Bazar de Natal. Como todos sabemos, o lar de Frei Luiz não conta com verbas, com, enfim, patrocínios, desconto de impostos, ao contrário de outras agremiações religiosas. E o espiritismo é muito singelo, muito modesto. E nós temos agora, ao final do ano, despesas enormes com funcionários, 13º salário, enfim. E esse bazar de Natal é importante. Sabe, Marcinha, outro dia no bazar, ele é enorme, né? É impressionante. Tinha um vestido de uma moça que casou, né? E deu para o bazar um vestido de noiva, né? De tecido francês, de renda, né? Francesa. Quer dizer, eu calculo aquele vestido em cerca de, sei lá, 30 ou 40 mil reais, porque ainda tinha uma cauda longa, né? Muito bonito lá a seção de vestidos de noiva. E eu perguntei, né, gente, esse bazar aqui, como é que vai vender esse vestido? É muito caro. Não, Vereza, aqui no máximo é 500 ou 700 reais. É isso mesmo. Diferença significativa, né, Pableto? E tem móveis, roupas, utensílios, lustres, cristais, aparelhos de louça, também de origem francesa. Então, esse bazar é importante, porque vai arrecadar fundos. Sim, terá também um almoço, Marcinha. Um almoço aos participantes, dedicado aos participantes. E é fundamental, estimados frequentadores da nossa Boiúna, compareçam no dia 2 de dezembro, de 10 da manhã às 2 horas da tarde, na Estrada da Boiúna, no Educandário Social Lar de Frei Luiz. Muito obrigado. Pablito, os nossos comerciais, por favor. Você está ouvindo o programa A Era da Luz. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Programa A Era da Luz, aos sábados, de 20h30 às 22 horas. Patrocinado pela Capemisa. Voltamos a apresentar o programa A Era da Luz.
Inúmeros são os pensamentos e as passagens que envolvem Leon Denis, este grande espírito. E algo muito especial ele nos diz sobre as religiões e a verdade, para a qual pedimos atenção e reflexão. Ele afirmou que, abre aspas, a verdade assemelha-se às gotas de chuva que tremem na extremidade de um ramo. Enquanto ali estão suspensas, brilham como diamantes puros no esplendor do dia. Essas gotas, quando tocam o chão, misturam-se com todas as impurezas. Assim, tudo que nos chega do alto corrompe-se ao contato com a terra. Até o íntimo do santuário, o homem levou suas paixões, as suas concupiscências, as suas misérias morais. Assim, em cada religião, o erro, fruto da terra, mistura-se à verdade que é o bem dos céus. E de tantas citações, uma nos toca carinhosamente o coração. Aspas. Recorda-te de que a vida é curta. Esforça-te, pois, por conquistar enquanto podes aquilo que vieste aqui realizar. O verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu espírito partir desta terra mais puro do que quando nela entrou. Pensa que a terra é um campo de batalha onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. Corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça a tua vontade, eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. E das principais obras, podemos destacar imperdíveis leituras tais como Cristianismo e Espiritismo, Depois da Morte, Espíritos e Médiuns, Joana d'Arc, Médium, No Invisível, O Além e a Sobrevivência do Ser, O Espiritismo e o Clero Católico, O Espiritismo na Arte, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, O Grande Enigma, O Mundo Invisível e a Guerra, O Porquê da Vida, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, O Progresso, Provas Experimentais da Sobrevivência, Socialismo e Espiritismo. Essas entre tantas outras obras e artigos deixadas pelo nobre, valoroso e querido Leon Denis. E antes de iniciarmos a entrevista com a nossa querida doutora Paola Torres Costa e a nossa querida Major de Castro, nesse trabalho belíssimo que fazem, ainda vamos falar um pouquinho sobre a arte e a espiritualidade pela ótica de Leon Denis. Mas antes, um beijinho para você, Fátima de Brasipina, que quer saber o endereço, os dias e os horários do funcionamento do nosso lar de Frei Luís. Fátima, o telefone é um deles, 3539-9539, 3539-9539. Tá, o endereço é a Estrada da Boiúna, 1700 e acho que 40 e pouco, 33, acho que é 1733, mas né, é impressionante, né, Marcinha? O Frei Luís hoje, você chega, digamos assim, na Praça Mauá e pergunta onde é o Frei Luís, não precisa nem GPS. Mas é isso, é a Estrada da Boiúna, 1733, todas as quartas-feiras e domingos a cada 15 dias. Quartas-feiras a partir das 17 horas. E vai até 8h30, enfim, com toda com a livraria, com vários títulos, né? A livraria, o quiosque das flores, que são flores belíssimas, o nosso bosque, Maria de Nazaré, as duas cantinas. Enfim, essas são as fontes de recursos para ajudar a manter a creche, aquelas tantas crianças que lá estudam, enfim, o lar dos idosos. Desculpe eu ficar repetindo um pouco isso, mas o lar de Frei Luís, assim como eu acredito que a maioria dos centros espíritas, eles não contam com, sabe, desconto de impostos, verbas, e, enfim, eles vivem da caridade dos que frequentam esses centros para por seu turno, poderem fazer a caridade.
A Solange Gerard, da Ilha do Governador, diz que está adorando o programa, adorou a abertura e manda beijo para todos nós da equipe. E tem uma pessoinha linda aqui de 5 anos que quer um beijo teu, Vereza. Ah, que bonitinha. Vitória, você está me ouvindo? Ô, Vitória. Um beijo para você, viu, Vitória? Vitória Silva. Ela tem 5 anos e escuta o programa todo sábado. Muito obrigado, Vitória. Isso é uma honra e uma responsabilidade para todos que participam do programa Era da Luz. Um beijo para você, querida. Lícia, querida, Lícia Maria Santos Nunes, que aguarda a sua cirurgia de coluna. É uma irradiação especial do programa hoje para você. A Paulinha vai citar mais alguns nomes para irradiação, rapidamente, Ana Paula. Maria Eduarda de Castro Benevides Braga, Lara Torres, Selme Torres, os 246 pacientes com câncer do CRIO, Centro Regional Integrado de Oncologia do Ceará. Pacientes que estão sob a responsabilidade da doutora Paola, aqui presente com a gente no estúdio, já ao vivo com vocês. André Brito, Lenir Castro, Oscar Niemeyer, Neila Latorraca, Alberto Yunes e família, Isaldino Ribeiro Alves, da Ilha, Capitulino de Souza Oliveira, Lívia da Silva Oliveira, Rosemary da Silva. Ok, Paulinha, nós continuamos já daqui a pouco a citar mais alguns nomes. Vamos falar um pouquinho sobre o papel essencial da arte para Leon Denis. Ele nos diz que esse papel essencial é expressar a vida com todo o seu poder, sua graça e sua beleza. É preciso deixar que a arte desperte dessa maneira dentro de cada ser humano. Seu papel essencial não é ao acaso. A doutrina espírita da arte é verdadeiramente fundamental desde muitos séculos e hoje, sobretudo, em fase da transição planetária. A doutrina espírita é uma ciência que é filosofia e é religião. Ela tem por objetivo estudar o princípio espiritual e suas conexões com o princípio material no processo da criação, do desenvolvimento e da evolução. É um roteiro de vida, uma maneira de ser comprometida com o bem. A doutrina espírita não é literatura, não é um conjunto de livros, não é uma cogitação acadêmica. A doutrina espírita é uma maneira de viver, não é isso, Vereza? Sim. A doutrina espírita é uma maneira de viver, sim. E nós que somos aprendizes do espiritismo, temos que ajustar a nossa maneira de viver à maneira espírita de viver. É difícil. Mas temos que buscar esse tipo de dialética, esse tipo de, digamos assim, de coerência. Esse é que é o conceito por hora necessário. E a divulgação de tudo isso é o conjunto de meios para tornar comum, ou seja, comum a todos, unificado, o conhecimento e a maneira de viver espírita. Então, nós aprendemos espiritismo estudando, convivendo, lendo, mas temos que aprender lá fora, no nosso lar, no lar interno e externo, no nosso trabalho com o mundo. E quando eu falo de espiritismo, quando estamos falando sobre isso, a gente não está falando de espiritualidade, de espíritos eternos e livres que somos, cujos métodos de divulgação são intelectuais de entendimento, cognitivos de compreensão e através dos sentimentos são também sensitivos. Porque aprendemos com os dois lados do cérebro. De um lado a parte racional, lógica, e de outro a parte emocional e intuitiva. Esse conjunto precisa estar absolutamente integrado. A divulgação tem que levar a esses pontos. De um lado, cultura. De outro lado, sabedoria. A cultura é externa, mas a sabedoria de profundidade. Sim, a gente acabou de ler uma mensagem, por exemplo. A leitura é simplesmente um ato cultural, mas a reflexão, a interiorização e a vivência, a prática do que acabamos de ler, aí está a sabedoria. Exatamente, a vivência do modo de ser espírita, nas atitudes, nos pensamentos, nas palavras, nos sentimentos, enfim.
E agora então, vamos falar, Vereza, um pouquinho da arte propriamente dita, com aquele pensamento lindo de Emmanuel que você selecionou, do Consolador. A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse, entre aspas, mais além, fecha aspas, que polariza as esperanças da alma. A arte não é apenas para ver, escrever, desenhar, pintar, tocar, compor, cantar, esculpir. Não é apenas ver com os olhos, mas mergulhar na essência. Daí o seu fundamental papel. Aliás, Marcinha, falando nisso, você sabe que no plano espiritual, eles gostam de todas as músicas, em geral as clássicas, mas uma das preferidas do plano espiritual é a cantata 147, que eles gostam da nona de Beethoven, sobretudo do quarto movimento, que é lindíssimo, com um coral de 100 vozes. Eles gostam muito da nona de Beethoven. E a música é uma espécie de alavanca, a arte é uma espécie de alavanca, a arte como um todo, que ajuda você a sentir a criação, compreender a criação. E uma vez compreendendo o que é a parte cognitiva e sentindo o que é a parte afetiva, você começa a ter uma percepção muito mais sensível do mundo que está à sua volta e do mundo que está dentro de você. A arte é o toque sagrado, o mergulho profundo, e é para isso que a arte existe. Para despertar dentro de você forças, luzes, inspirações que você nem imaginava que existiam anteriormente. Isso tudo o Leon Denis dizendo. E no trabalho de Leon Denis, do Espiritismo na Arte, ele nos diz, finalmente, a arte é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza externa da qual aqui na Terra não percebemos senão um reflexo. Porque o Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. A comunicação que ele estabelece entre os mundos visível e invisível. As informações fornecidas sobre as condições de vida no além, revelação que ele nos traz das leis superiores da harmonia e da beleza que regem o universo. Vem oferecer a nossos pensadores, nossos artistas, inesgotáveis temas e formas de inspiração. E, de fato, a arte espírita, em suas mais distintas expressões, vem a ter uma conotação demasiadamente especial, porque vai, de um lado, tocar naquilo que é perceptível, naquilo que todo mundo vê, mas que vai, sobretudo, tocar naquilo que nem todo mundo vê ou que apenas pode ver em determinadas circunstâncias. A arte espírita se fundamentaliza por nautear a estrutura vibratória e nos fazer perceber e sentir coisas que na nossa exterioridade não somos capazes de sentir. E sobre o artista, Vereza, a arte e o artista? O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. E o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráveis do sentimento, da emoção, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia do coração de Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, sabedoria, de paz e de amor. Pois o artista verdadeiro é aquele que coloca para fora a divindade que sua essência procura. Eu falo de todas as artes, da mais simples à mais complexa, porque é preciso que Deus se expresse através da criação de todas as suas criaturas. Essa foi para você, Vereza. Declaração de amor escancarada, Noturno de Chopin, que ele gosta muito e a gente partilha com vocês. Obrigada, Pablo. E pois é, Marcinha, a gente não poderia ouvir Noturno sem falar então da música, sem a gente se referir a Platão. A Platão que nos diz que a música é uma lei moral. É uma lei moral, Marcinha.
Você tem razão. Aliás, o Platão também tem razão. Ele dá alma. Porque a música é o que chega primeiro lá em cima. Eu toco um pouquinho de flauta, eu sinto isso. A música dá alma ao universo, asas ao pensamento, saída à imaginação, encanto, tristeza, alegria e vida a todas as coisas. Ela é a essência da ordem e eleva em direção a tudo que é justo, bom e belo, e do qual ela é a forma invisível, mas, no entanto, deslumbrante, apaixonada e eterna. E nos completa Massenet. A música celeste é resultante de impressões causadas pelas camadas fluídicas, segundo a elevação do ser e a pureza do meio. Sabe, Márcia, no espaço não se ouve nada. Sente-se apenas a harmonia dos fluidos e não a dos sons. Isso mesmo, Teresa. E todas as formas de arte, seja a pintura, o desenho, a música ou a palavra inspirada, todas em seu conjunto, são fontes de uma mesma vibração. São ondas com diferentes exteriorizações e daí potencialmente curativas e curadoras àqueles que a estes movimentos se entregam. E, finalmente, ilustrando com o belo pensamento da nossa amada Ivone Pereira, endefaçando o invisível, a gente queria transmitir a vocês o seguinte, nesta noite. O artista, enamorado do ideal da perfeição, jamais acarreta perversidade nos próprios atos. A constante comunhão com o belo torna bondosos os verdadeiros artistas. Que toda essa bondade expressa pelo Criador, através de suas escolhidas criaturas, possa adentrar em cada lar, em cada ambiente de trabalho, cada participante desta mesa, operadores, técnicos, atendentes, funcionários voluntários e dirigentes da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. A cada um de vocês, ouvintes, e a cada segmento de toda a humanidade, fazendo-nos melhores num exercício sincero de tocarmos a perfeição com nossas almas eternas. Marcinha, como é o nome da garotinha mesmo? A nossa menininha se chama Vitória. Vitória, eu vou cantar uma música pra você. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para ver meu bem cantar. Gostou, Vitória? Pra você. Uhul! É ele, ao vivo. O que será que o Pablito vem nos oferecer agora? Suíte de bar, conheço. Lindo isso. Uma bela Ave Maria. Muito obrigada, Pablito. Então, emanados pelo perdão, pelo amor, pelo auxílio ao próximo e a nós mesmos, que sejam de fato todos vocês verdadeiramente tocados em vossos aperfeiçoamentos na escala evolutiva da existência. Ouvintes amados, concentrem-se em suas curas, nas suas autocuras, e que vossas divindades possam eclodir no refazimento da nova era, compromissados sinceramente com o bem, o bom e o belo em cada despertar. Porque antes de sermos totalitários, ditadistas do certo ou do errado, que possamos silenciar nossas vozes humanas, os julgamentos e as acusações, as opiniões infrutíferas que nada somam, mergulhando nesse mar de amor divino e primordial,
chamamento urgente e emergente do nosso planeta em transição e transformação. E que as vibrações celestiais de todas as artes tomem conta de cada coração, compreendendo que estamos falando não exatamente de religiões, ou de todas elas simultaneamente, mas da expressão de um Deus vivo, no âmago de cada ser humano, expressão da verdade, da divindade implícita e manifesta do Criador para a criatura. Porque quando chega a hora do testemunho, é necessário vestir-se de paciência e resignação, sabendo, no entanto, que a lei é justa e também misericordiosa, e o Pai é um Pai que deseja o êxito do Filho e não a sua perda. Cura, cura e cura. 2 minutos de palavra, Adolfo, o que você tem a dizer? Na verdade, a cura, o exemplo mais forte, o mais coerente que nós temos é Jesus, um anjo, uma liderança, um instrutor espiritual, e tudo que nós conhecemos através dele, a presença de Deus através da palavra. Então, como nós aprendemos que amar cura, quanto mais nós amarmos, quanto mais exteriorizarmos o nosso sentimento pela vida, pelo autor da vida, pelos nossos semelhantes, estaremos nos refazendo. E repetindo, Jesus revolucionou o mundo com a palavra. E o nosso exercício como espíritas e espiritualistas, seguidores desse cristianismo renovado, é que através da palavra, seguindo o exemplo máximo do nosso líder, que nós consigamos também reorganizar a vida mental, emocional e espiritual das pessoas. Sabia, Marcinha, que tem no nosso programa 2 convidados muito especiais para o dia 1º de dezembro. O maravilhoso, fantástico duo de violoncelista, o duo Santoro, com o Ricardo e o Paulo, que estarão aqui tocando ao vivo, né? Peças belíssimas do repertório clássico mundial, no dia 1º de dezembro, no nosso programa A Era da Luz. O que é para nós extremamente emocionante, porque o duo, além de competentíssimos e queridos, e tenho certeza que todos vocês sabem de quem estamos falando, são pessoas que nós vimos crescer entre nós. São pessoas que eu tenho o carinho e o orgulho de dizer que meu irmão trouxe para a minha vida, através de tantos e tantos trabalhos que ele vem fazendo, acho que pelo menos umas 3 décadas juntos, todos juntos. E o tempo, o que é o tempo? O tempo, ele é o remédio e o bálsamo da eternidade. Então, quando eu vejo assim, do Santoro vir ao vivo ao programa, para mim é o simbólico da importância que se dá aos afetos, aquilo que se preserva, aquilo que de fato nos é importante e eterniza em vida. Para mim, para nós, tenho certeza, esse cello representa também isso, os elos de uma eternidade em luz. Muito obrigado, Vereza, por trazê-los aqui. E sabe, Marcinha, falando em arte, tem um poema do Drummond, que eu já disse aqui, mas é tão bonito, comemorando os 110 anos do nosso querido Carlos Drummond de Andrade, no final do poema Florianósia, que ele diz assim: uma flor nasceu na rua, passem de longe bondes, ônibus, rios de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios, porque eu garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem. É feia, mas é uma flor. Sento-me no chão da capital do país, às 5 horas da tarde, e lentamente passo a mão nesta forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto,
o tédio, o nojo e o ódio. Maravilhoso, meu irmão, maravilhoso, muito obrigado. Só um minutinho, Pablito, antes dos comerciais. Para que flores, Ana Paula, nós vamos vibrar agora? Flores femininas, flores masculinas, do que importa? Daniel Brito Miedo, Fátima Regina da Silva Miedo, Juliana da Silva Miedo, Guilherme da Silva Miedo, Rosemary de Souza Oliveira, Maria de Lourdes Vilhena Lages, Rita de Cássia Martins, Zuleika Joaquim Baltar Neves, Leila Mateus Rego, Maria Imaculada Braga Mateus, Tânia Regina de Carvalho Gonçalves. Ok, já estamos na hora do último comercial e na volta, aí sim, com vocês, a doutora Paola Torres da Costa e a nossa querida Majô de Castro, falando do Instituto Roda da Vida e também do documentário Tempo é Cura. Bem-vindas mais uma vez e aguardem, fiquem conosco, liguem para nós, 3386-1400, 3386-1400. Pablito, os nossos comerciais, por favor. Você está ouvindo o programa A Era da Luz. Voltamos a apresentar o programa A Era da Luz. Luzes da Revolta, o gênio eterno de Charles Chaplin. No nosso Frei Luiz, toda quinta-feira, a partir de 6h30, uma reunião importantíssima de todos os dependentes, de todos os adictos, com a coordenação do nosso diretor espiritual, Nelson. Um trabalho belíssimo que é feito, onde os nossos irmãos queridos adictos, através de preces, orações, psicografias, são tratados como devem ser tratados e não rejeitados como são pela sociedade, que não procura entender a dor e a fragilidade da condição humana. Pois não, Marcinha? É um trabalho de muita sensibilidade, de fato, belíssimo. Me emocionou demais na quinta-feira passada, demais. Além disso, a presença divina e altamente inspirada do nosso coral Esperança. É linda a casa nesse dia. E quem precisar procurar a casa às quintas-feiras. Agora o próximo encontro vai ser na quinta-feira, dia 22. Um beijo, Nelsinho. Um beijo, Nelson Duarte. Um beijo, Glória. Um beijo grande para todos vocês. Um beijo, Léo. Um beijo no teu coração. E aproveito para dar mais um telefone do Lar de Frei Luiz, que é o 2440-7055. Pedimos prece por Reginaldo Oliveira, Carlos Antônio de Souza Oliveira, a Luísa Capitulina de Souza, Yara de Araújo Pinto e Jaci Santos Nunes. Com você, Ana Paula. Bem, a Maria de Lourdes do Andaraí disse que a voz do Vereza e a voz da Marcinha faz muito bem a ela, e de uma forma que eles não têm ideia, e que o programa está lindo. Obrigado. Que assim seja. As vozes de vocês também nos faz um bem enorme, especialmente porque elas chegam por uma via maravilhosa, que é a via do silêncio, das sensações e do sentimento. Não ouvimos o som de vocês, mas escutamos as vossas vozes em nossos corações, todos os sábados e ao longo da semana. Então agora com vocês, as vozes maravilhosas de doutora Paola Torres Costa, médica hematologista, e a nossa Majô de Castro.
Vamos lá, doutora Paola, conta pra gente o que é o Instituto Roda da Vida, que trabalho é esse, é contigo. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes, eu agradeço, é um prazer enorme estar aqui, né, sendo ouvida por tantas pessoas no Brasil, no mundo inteiro, através das ondas do rádio, e falar um pouco do Instituto Roda da Vida, falar de um trabalho que visa auxiliar, prestar auxílio espiritual, psicológico e social a pacientes portadores de câncer, seus amigos e seus familiares. Quando a gente fala dessa roda da vida, a gente fala na perspectiva mais ampla de que o sofrimento ele é aprendizado. E o Instituto, então, ele entra para que essas pessoas possam ressignificar o que significa adoecer, não é? Na verdade, se a gente pensa numa perspectiva mais elevada, todo prazer, toda dor, todas as sensações, todas as percepções, elas são a química do organismo que se manifesta. Tudo é traduzido numa fórmula química para o organismo. E isso tudo é escrito numa coisa que a gente tem dentro do organismo da gente chamado DNA. Mas é escrito a partir de onde? É escrito a partir dos nossos espíritos. Os nossos espíritos, eles são traduzidos numa fala bioquímica. Então, quando você adoece, quando o seu corpo adoece, o seu corpo traduz o que seu espírito disse para ele. Então, eu costumo dizer que nós adoecemos através de 4 coisas. A primeira coisa é através da forma como nós olhamos a vida, a lente que nós usamos para olhar a vida. A segunda coisa é como nós nos relacionamos com o nosso próximo. Isso também nos adoece ou nos liberta, ou nos cura. O alimento que a gente ingere, isso é muito importante. E depois a qualidade dos nossos pensamentos. Então, cultivar bons pensamentos é fundamental para se curar. Então, tudo isso está ligado, está interligado. Então, no Instituto Roda da Vida, a gente vai trabalhar exatamente com essa percepção de cura, fazendo com que as pessoas olhem para a doença como um veículo de aprendizado, de libertação. Ok. E você, Major? Então, que a proposta também, às vezes, não havendo a cura do corpo, mas vai haver a cura do espírito, né? Que as pessoas vão entrar num processo de uma cura maior até. Eu queria falar um pouco do documentário. Ok, vamos lá. Tempo é Cura. Tempo é Cura. Tempo é Cura. Foi a partir da observação dos pacientes da Paula e vendo as histórias de cada um, veio a ideia realmente de mostrar cada um, a história de cada um, de a gente ir nas localidades onde eles moram, lá no sertão. Andamos 2.440 quilômetros no sertão, dando voz à dor dessas pessoas, às dificuldades, aos sonhos. Que belo. E também a essa questão da urgência que a gente tem de fazer um diagnóstico precoce no câncer e auxiliar essas pessoas, né? Então a gente tem que alertar os médicos, os profissionais de saúde, as pessoas que trabalham, que a gente tem que se tocar o companheiro, tocar a companheira, tocar os filhos, porque esse câncer que a gente está falando, que é o linfoma nesse documentário, que é exatamente o câncer que a presidenta Dilma teve, que o Gianecchini teve, né? A pessoa precisa se tocar o corpo para perceber esses sinais, que são linfonodos, que são as famosas ínguas aumentadas, e que muitas vezes os pacientes vão nos médicos e os médicos não tocam as pessoas. Então, verdade. Gente, vamos tocar nas pessoas. Vamos amar as pessoas, tocando elas, examinando essas pessoas. E mostrar que são pessoas, são seres humanos que estão ali, né? Não são números, não são doentes. Não são dados estatísticos. Tá, e em que fase esse documentário se encontra, Major? A gente fez uma primeira parte dele e nesse momento a gente está precisando realmente captação, conseguir patrocínio para que a gente consiga terminá-lo e poder divulgá-lo ao máximo, né? Porque vai chegar nas pessoas, vai informar, e tem um elo muito bonito com a arte, né? Que ele está sendo assim muito bem cuidado.
muito, sabe, burilado. Então ele é para médicos do Programa de Saúde da Família, médicos do PSF, ele é para profissionais da área de saúde, ele é para os pacientes, então ele é exatamente para alertar, para sensibilizar e para dar voz para essas pessoas, entendeu? Porque uma história de vida vale mais do que qualquer outra coisa. Então, uma coisa importante que foi falada pela Major, é que o documentário está sendo feito com elaboração artística. É sério. Porque quanto mais elevado o conteúdo, mais elaborada deve ser a forma. Porque não adianta um conteúdo a favor da vida, a favor do outro, a favor do próximo, se a forma estiver desfocada, se a forma estiver com ruídos de som. A forma deve ser elaborada, né? Quanto mais rico de intenções seja o conteúdo, mais rico de elaboração estética deve ser a forma, Marcinha. Ok, maravilhoso. E o que mais, Paola, eu gostaria de aproveitar e agradecer ao grande músico que é carioca, que também mora em Barcelona, que é o Pedro Colares, que faz uma música espiritual com um instrumento lindo chamado hang, que fez uma doação de algumas músicas para o nosso documentário. Então, Pedro, te agradeço de coração, e que a sua música de cura, com todos os artistas catalãos e cariocas que fazem essa música de cura, que ela possa se propagar cada vez mais para o universo, e que eu te agradeço muito. É um trabalho, realmente é um trabalho muito bonito, muito bonito. E vocês falaram no Agreste, no sertão. Sabe, Márcia, uma coisa que me incomoda é a indústria da seca. Eu não posso deixar de não mencionar isso. Dom Pedro II, uma figura queridíssima, né? Ele chegou a vender a própria coroa para tentar resolver o problema da seca. Eu fico pensando, 40 anos, essa é a maior seca já ocorrida. Por que não pega esse povo generoso, né, sempre esperançoso, e não transferem para as terras da União que estão desabitadas, as margens dos rios com águas potáveis, com postos de saúde, com creches, com hospitais, com escolas, porque é um genocídio indireto que vem sendo instituído há séculos. Porque não adianta deixá-los ali, porque daqui a pouco chove 3 dias, depois fica 7 anos sem chover. Porque não, as terras da União, as margens do Rio São Francisco, ao invés de contemplarem fazendeiros e latifundiários ricos, porque não pega esse povo e os coloca esse povo ali, às margens de água potável, com direito à dignidade humana que essas pessoas merecem, e não que elas sirvam eternamente de temas para canções de protesto, para temas de discursos hipócritas no Senado e na Câmara dos Deputados. Gente, não adianta fazer poço de cisterna, não adianta a indústria da seca de caminhões de água, ou transferem essas pessoas para cidades decentes e condizentes com a dignidade humana, à beira de rios com água potável, ou estaremos sendo cúmplices de um genocídio que eu diria planejado. Diante da seriedade desse extravasamento tão necessário do meu irmão, eu prefiro sinceramente silenciar em relação a isso e orar pela reflexão de todos aqueles que nos governam. Ana Paula Merino. Vibrações e radiações para Érica Brandão de Olaria, Olindina da Silva Pereira, Isabel Lessa Barbosa, Priscila Ribeiro Alves. Um momento, Ana Paula. Osmar, querido, Osmar Agostinho, se você estiver ainda nos ouvindo,
Por favor, retorne a ligação, que nós queremos ainda colocar você na linha. Nosso Osmarzinho querido, faça isso, por favor. Para quem mais, Ana Paula? O Expedito de Bom Sucesso manda uma mensagem para o irmão Carlos Vereza. Pode ler. Caro irmão Carlos Vereza, tu és um irmão abençoado por Jesus. Você traz na sua divina natureza o brilho sagrado da divina luz. Lindo Expedito, lindo, lindo, lindo. Muito obrigado, Expedito. Aqui diz Silvio Carvalho de Oliveira, do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Lá funciona um hospital. Muito obrigado, Silvio. A Naila... Bom, aí eu fico sem graça de falar isso aqui. A Naila Tadeu Leal Marcos, de Brás de Pina, tem 57 anos e pede para avisar o Vereza que aos 17 anos, aos 17 aninhos, ela já te admirava, meu irmão. Hoje ela frequenta o Lar de Frei Luís, compra as suas obras e o último CD ela não tira do rádio do carro. Ela te admira muito e está todas as quartas-feiras no Lar de Frei Luís. Muito obrigado, Naila. Que você, Vereza, possa continuar por muito e muito tempo dentre nós. Você tantas vezes incompreendido e você tão querido e tão absoluto, possa ser esse canalizador e esse catalisador de tantas e tantas almas buscantes. A gente te ama, Vereza, a gente te ama muito. E agora, por favor, a gente queria colocar o nosso irmão Osmar Agostinho na linha. Boa noite, Osmar. Oi, minha irmã, tudo bem? Tudo bem, querido. Graças a Deus. Tem um bilhetinho aqui. Vamos lá, Osmarzinho. Você me ouve? Escutamos sim, muito bem. O dito é Leon Denis, o apóstolo. Ladeado aos irmãos Gabriel Delane e Camille Flammarion, enalteceu a obra kardeciana. O livro dos Espíritos foi seu início. Nada o impediu de prosseguir, nenhuma mazela. Determinado e com a visão diminuída, espiritista convicto reforçou o invisível, navegando na verdade que é o bem dos céus, instrumentando a codificação com a linguagem braille, superando as tormentas da existência. Obras materializadas deixou, admirado em seu país, presidiu federações aproximantes da pátria do Evangelho. O Espiritismo difundiu com arte, salientando com a oratória sua ferramenta, tornando o leme nas novas naus. O apóstolo do Espiritismo louva os mestres, o além e a sobrevivência do ser, ontem, aqui e agora, com a bênção de Jesus. Amém, Osmar. Jerônimo. Amém, Osmar. Maravilhoso. Sobe som, Pablito, por favor, porque agora, na voz do nosso querido Carlos Vereza, o testemunho moral de Leon Denis. Sobe som, Pablito. O testemunho moral de Leon Denis. Em maio de 1927, 2 meses após o desencarne de Leon Denis, a Revista Espírita lhe prestou uma homenagem publicando o seu testamento moral. Aspas. No final de minha vida, nesta hora crepuscular, em que uma nova etapa termina, em que as sombras crescem sem cessar e cobrem todas as coisas com seu manto melancólico, recordo o caminho percorrido desde minha infância. Depois, dirijo meu olhar para diante, para essa porta que brevemente se abrirá para mim, para o além e suas eternas claridades. Nessa hora, minha alma se recolhe e se desprende antecipadamente dos liames terrenos. Ela vê e compreende
o objetivo da vida. Consciente de seu papel neste mundo, reconhecida pelos benefícios divinos, sabendo por que veio e por que atuou, bendiz a vida por todas as alegrias, todas as dores, todas as provas salutares que experimentou, e agradece os instrumentos da sua educação e de seu progresso. Bendiz a vida terrena, convencida quando a deixar, de que retornará mais tarde numa nova existência, para ainda trabalhar, sofrer, aperfeiçoar-se e contribuir por seus esforços para o progresso deste mundo e da humanidade. Consagrei esta existência ao serviço de uma grande causa, o espiritismo ou o espiritualismo moderno, que será certamente a crença universal, a religião do futuro. Consagrei à sua divulgação todas as minhas forças, toda a minha capacidade e todos os recursos do meu espírito e meu coração. Tenho sido sempre poderosamente sustentado por meus amigos invisíveis, por aqueles a quem irei juntar-me brevemente. Pela causa do Espiritismo, renunciei a todas as satisfações materiais, mesmo as da vida familiar e da vida pública, aos títulos, às honrarias e funções, vagando pelo mundo muitas vezes só e triste. Porém, no fundo, feliz de assim pagar minha dívida do passado e de me aproximar dos que me aguardam no além, na luz divina. Abandonando a terra, quero que os recursos por mim deixados sejam consagrados ao serviço dessa mesma causa. É com este pensamento e com esta firme vontade que organizei a lista de meus herdeiros. Inicialmente, com o objetivo de propaganda doutrinária, deixo ao Sr. Jean Meyer, residente na Vila Montmorency, Avenida de Tilleux 11, Paris 16, a propriedade de minhas obras, que figuram na Biblioteca de Filosofia Espiritualista Moderna e das Ciências Psíquicas que ele fundou. Além disso, deixo ao dito Jean Meyer todos os volumes e brochuras em depósito na tipografia Arro em Tours, assim como os clichês, impressões e anexos referentes a essas obras. E se por morte do Sr. Jean Meyer o funcionamento de sua biblioteca acima designada se achar comprometido, minhas obras cairão no domínio público, assim o quero, e todos os interessados poderão reproduzi-las com a condição de seguirem escrupulosamente o texto de cada última edição, sob o controle e vigilância de meus executores testamentários. Léon Denis. Boa noite, ouvintes. Recebam esse bálsamo divino. Até a semana que vem, ao vivo com vocês, com Yogananda Paramahansa, a cura e a autocura. Muito obrigada, Leon Denis. Muito obrigada, Carlos Vereza. Obrigado a todos os componentes dessa equipe. E obrigado a vocês, ouvintes. Uma semana de luz, paz, amor e vida. Boa noite. Você acabou de ouvir A Era da Luz, programa que é levado ao ar todos os sábados de 20h30 às 22h.